Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí recheado de notícia importante pra gente abordar, pra gente trazer pra vocês. É óbvio que a gente vai ter um foco muito grande aí na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro aí, com novidades importantes e positivas, tá? Teremos aí um reforço importante pro jogo desse domingo. Vamos falar sobre Dimitri Payet. Será que ele vai ou não vai para a partida? Vamos falar também sobre situação aí envolvendo as ambições do Vasco dentro da competição, porque ontem Pablo Verratti e também o Galdames vieram a público, se manifestaram aí falando o que os jogadores pensam aí, onde o Vasco deve estar disputando na tabela aí da competição. E também vamos trazer notícias importantes de mercado da bola, porque parece que atacante está praticamente certo aí de saída do Vasco para o Goiás, e também vamos trazer novidades aí sobre as situações envolvendo Marlon Freitas e o volante Kaique. Então, primeira coisa, quero convidar você que ainda não é inscrito, você que ainda não segue o nosso trabalho aqui no YouTube, para se inscrever aqui no nosso canal. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, a gente faz vídeo, entra ao vivo. Sempre que o Vasco apresenta algum jogador, contrata algum atleta, a gente vai ao aeroporto, estamos presentes nas coletivas. Então, você está no lugar certo, corre lá embaixo, clica naquele botãozão vermelho, vem fazer parte da nossa família, e peço também a sua colaboração todo vídeo, galera. Não gosto de ficar pedindo, mas é importante demais que você não esqueça, ó, de deixar o joinha, de deixar o like, né, de deixar aquela curtida para ajudar na divulgação e no crescimento aqui do nosso canal. Posso contar com a ajuda de vocês? E antes de começar o vídeo, quem vai ajudar vocês sou eu agora, né? Com a empresa Mais Ágil, empresa aí que é parceira do canal há mais de um ano. E quem é o ajudado nessa história é o torcedor do Vasco, que tá precisando de uma grana, tá precisando aí levar a família para viajar, dar aquela respirada, tá precisando de uma grana para fazer uma obra legal na sua casa. A Mais Ágil ajuda você a sacar o seu fundo de garantia, o seu FGTS, de forma antecipada. Pode ajudar você, pode ajudar sua mulher, pode ajudar seus filhos. Então, quem quiser, manda uma mensagem para esse número que está aqui na tela agora. Manda uma mensagem para eles que em menos de 24 horas você consegue ter acesso a essa grana. Beleza? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né? Estreia do Vascão, domingo, São Januário, vai estar lotado, né? Praticamente todos os ingressos já vendidos aí, né? Para essa estreia do Vasco na competição. E, cara, uma estreia aí um tanto quanto polêmica, né? Porque do lado do Vasco, a torcida tá muito desconfiada das atuações que a gente viu aí nos últimos jogos, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Carioca. E do outro lado, do lado do Grêmio, por mais que o torcedor do Vasco, né, ache que o time do Grêmio é uma máquina, realmente é um bom elenco, torcedor do Grêmio também tá chateado, tá? Não tá muito feliz não, porque os dois jogos mais importantes da temporada para o Grêmio até o momento, o Grêmio perdeu. Foram as duas partidas da Libertadores da América. Inclusive, nesses últimos dias agora, o Grêmio perdeu de 2-0 em casa para um time fraquíssimo do Chile. Então, o clima de desconfiança lá em Porto Alegre também é muito grande, muita cobrança por parte da torcida gremista, né? Então, os dois times vêm para essa estreia do Campeonato Brasileiro buscando uma reabilitação, buscando dar uma resposta para os seus torcedores. Do lado do Grêmio, ainda existe uma dúvida se o Renato irá ou não poupar atletas. Tem um desfalque já garantido, que é o lateral Mike, não será relacionado, né? Tá ali com problema de lesão, então não vai para o jogo. E do lado do Vasco, também aí tem um jogador que a gente ainda não sabe se será relacionado ou não, que é Dimitri Payet. Ele tá fazendo um trabalho de recuperação, mas eu acho que hoje vai ser ali aquela linha de corte, né? Se o Payet tiver a condição de treinar hoje junto com o restante do elenco, a tendência é que ele possa ser relacionado. Se o Payet não conseguir treinar, vai ficar difícil, né, cara? Senão, realmente, aí já tá mais de uma semana sem fazer a parte física, sem participar dos coletivos ali, não participou do amistoso. Então, acredito que o Ramon, ele deve ter dado ao Payet ali uma data. Ó, se você conseguir voltar a treinar a partir de tal dia, você pode ir pro jogo. Caso contrário, a gente vai te relacionar para a segunda rodada, né, que é o jogo fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Notícia importante, ontem tivemos Galdames, cada um fala de uma forma, treinando normalmente, participou de todas as atividades, né, voltando a participar. Ele estava se recuperando ali de um desconforto muscular, e a tendência é que ele vá para o jogo. Agora a grande dúvida é, será que o Galdames será titular ou será que ele vai começar no banco de reservas? O time que jogou o último amistoso, o Galdames não estava, né, mas
a gente sabe que ele é considerado titular pelo Ramon Dias, ainda mais se o Vasco jogar no esquema de 4-4-2, né, com 4 jogadores no meio de campo. E ontem também tivemos a participação de 2 moleques da base, né, participando ali do coletivo junto com o profissional. O atacante Ryan, que é um menino que já participou em vários jogos do profissional, inclusive fazendo gol, né, ano passado no Campeonato Brasileiro, e o JP, né, o JP Murilo aí, o menino do Sub-20, que aos poucos está ganhando seu espaço, né, para mim, craque de bola. Acho que o Ramon vai lançar ele durante o Campeonato Brasileiro. Os dois treinaram ontem e tem possibilidade de serem relacionados aí para a estreia do Vasco na competição. Falando de escalação, eu acho que o Ramon vai entrar com o esquema de 4-4-2. Eu acho que ele vai testar essa formação aí nessa estreia contra o Grêmio, até porque foi assim que o Vasco fez os 2 últimos amistosos, contra o Volta Redonda e contra o América Mineiro. Para mim, a escalação do Vasco vai ser: no gol, Léo Jardim; na lateral direita, PH ou o JV, PH ou o João Vitor; na lateral esquerda, Lucas Piton. Dupla de zaga, Léo e Medel. Meio de campo, eu acredito que o Galdames volta ao time. Então, para mim, vai ser Zé Gabriel, Esforza, Galdames e o Adson, e lá na frente Cleiton e Verrete. Para mim, essa será a formação, esse será o time titular do Vasco para essa estreia contra o Grêmio. Cara, apesar da desconfiança, apesar da gente saber que o Vasco não fez bons jogos nessas 2 últimas partidas contra a Nova Iguaçu e contra o Água Santa, a gente também tem que lembrar que o Vasco fez bons jogos na temporada, principalmente nos clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. Então a gente tem que torcer para que o time volte a jogar com aquela intensidade, volte a jogar daquela forma, né, intensa ali, marcando forte, saindo com velocidade, fazendo boas jogadas, e que o Vasco possa estrear com o pé direito, né? Lembrando que em estreias de Campeonato Brasileiro, principalmente jogando em casa, o Vasco tem um aproveitamento aí muito alto, que passa de 70% em questão de pontuação. Então é acreditar, se abraçar na estatística e apoiar o nosso time aí, que é comandado por um grande treinador, que é o Ramon Dias. Lembrando que você, vascaíno, que quiser fazer a sua fezinha, você que quiser fazer a sua aposta, ou no jogo do Vasco, ou em qualquer jogo aí do Campeonato Brasileiro, ou nos jogos aí dos campeonatos europeus, por exemplo, hoje tem aí Libertadores, Palmeiras e Liverpool do Uruguai, tem Cruzeiro e Alianza pela Sul-Americana, amanhã, sexta-feira, tem Mallorca e Real Madrid, jogaço aí pra você botar uma graninha lá na 1xBet. Irmão, os caras da 1xBet enlouqueceram, por quê? Porque, primeiro, eles estão dando R$100, isso mesmo, para você se cadastrar de graça. R$100 entrou na sua conta. E é a segunda coisa, se você fizer um depósito de qualquer valor acima de R$10, usando o código Mário Vasco, você ainda pode ganhar o bônus especial de boas-vindas, que chega até R$3.000. Ou seja, quer tirar proveito dessa parceria, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça seu cadastro, pega o código Mário Vasco para poder garantir esse bônus de R$100, mais o bônus de boas-vindas, que chega até R$3.000 na sua conta. Beleza? Bora falar agora de intenções do Vasco no Campeonato Brasileiro, porque ontem Pablo Galdames e Verrete, os dois vieram a público para dar entrevistas e os dois foram perguntados: e aí, o que os jogadores, o que a comissão técnica do Vasco espera do Campeonato Brasileiro? Vocês querem ser campeões? Querem brigar contra o rebaixamento? Vão ficar no meio de tabela? E os dois jogadores, tanto o Verrete quanto o Galdames, cravaram, bateram o martelo e falaram: nossa intenção nesse Campeonato Brasileiro, óbvio que é o ir o mais longe possível, mas pelo menos conquistar uma classificação para um torneio internacional. Eles não falaram Libertadores, espero que eles estejam com intenções de ir para Libertadores, mas é óbvio, né? Eles não quiseram ali deixar entender que seria Libertadores, porque tem uma Copa Sul-Americana. Mas como vascaíno, como um cara que pensa grande, eu penso e acredito que a intenção da comissão técnica aí, no mínimo, deveria ser aí a conquista de uma vaga numa pré-Libertadores aí para o Vasco na temporada de 2025. E falando agora em mercado da bola, notícias importantes. Primeiro vamos falar sobre Rossi. Pois é, o Vasco aceitou uma proposta do Goiás pela saída do Rossi por empréstimo. Situação é a seguinte: o Goiás propôs o seguinte para o Vasco. O Vasco tem uma dívida com o Goiás de R$1 milhão. O Goiás chegou ao Vasco e falou: ó, aquela dívida que vocês têm com a gente fica sanada, vocês não têm que pagar os valores aí, né, que vocês deveriam estar nos pagando, e o Goiás ofereceu de pagar o salário do Rossi de forma integral.
O Vasco já teria aceito a proposta, o Rossi estaria contente com a saída do clube, porque não seria aproveitado pelo Ramon aí no Campeonato Brasileiro, e agora fica, né, aquele sentimento. O Rossi foi um cara que já ajudou muito, mas infelizmente chegou a hora aí de se despedir mais uma vez aí do Búfalo, né, agradecer a ele por tudo, e a tendência é que ele seja anunciado no Goiás, ou hoje, ou mais tardar aí antes desse final de semana, para já poder estrear pelo Goiás aí nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. E falando agora de contratações, notícia que me deixa triste sobre o volante Kaique. Eu não tô triste porque ele não vem pro Vasco não, tá? Nem acho que é lá essas coisas, nem acho que chegaria pra ser aí uma grande contratação, mas o que me deixa triste, cara, é a atitude do Vasco em referência à negociação. Semana passada, nós vínhamos mantendo contato com o empresário do Kaique, que é o empresário Ricardo Mendes. E ele vinha passando pra gente, ó, o Vasco sondou o jogador, o Vasco pediu informação, o Vasco fez proposta, e aí depois ele falou, o Vasco vai marcar uma reunião. Isso aí foi na sexta-feira passada. E aí ontem, conversamos com o empresário do Kaique, o empresário dele falou, cara, falta de respeito do Vasco. O Vasco até agora sequer deu notícia, se desistiu da contratação, se vai voltar aí a tentar contratar o jogador. Cara, o mínimo de um clube organizado, o mínimo de um clube que respeita a empresários, outras instituições, se desistiu da negociação, pega o telefone e manda uma mensagem, liga, fala assim, ó, a gente não vai mais querer, a gente achou melhor só manter o que a gente tem aqui, o nosso treinador acabou escolhendo, né, dar prioridade para os jogadores que já estão no elenco. E, cara, o Vasco não fez nada, o Lúcio Barbosa não fez nada, uma falta de respeito. Sabe por quê? Porque chega amanhã ou depois, se o Vasco quer contratar um outro jogador do Juventude ou um jogador desse empresário aí, o Ricardo Mendes, os caras vão, ó, fazer assim pro Vasco, tá entendendo? É desrespeito, cara. Falta isso aí. Não vou falar nem que é culpa do Lúcio Barbosa, mas isso aí vem à tona porque o Vasco não tem diretor comercial, o Vasco não tem um diretor de marketing, o Vasco não tem um diretor executivo do futebol, tá tudo no colo do CEO, que é o Lúcio Barbosa. E aí acaba acontecendo essa falta de organização, ninguém sabe quem tá mandando em quê. E, cara, infelizmente, essa é a notícia triste, né? E em relação ao Marlon Freitas, ontem o Globoesporte.com trouxe a notícia que o Vasco não teria desistido, né? Que o Vasco faria uma nova oferta, uma nova proposta. Agora, é aquela situação. Se é pra oferecer 13 milhões, 1 milhão a mais que ofereceu semana passada, é melhor não oferecer nada, irmão. Se é para oferecer 14 milhões, 15 milhões que o Botafogo vai rejeitar, é melhor ficar quieto para não passar vergonha nessa janela de transferência, segurar esse dinheiro e tentar investir na janela do meio do ano. Que é vergonhoso, tá? Que é vergonhoso, que é repetir o mesmo erro que o Vasco cometeu no ano passado, quando o Vasco poderia ter contratado jogadores na janela ali de abril e o Vasco deixou para lá, né? Na verdade, o Vasco trouxe Carabarral e o Juan Cruz, do Santos. Dois jogadores que só atrapalharam, né? Dois jogadores aí que caíram em desgraça logo que chegaram para vestir a camisa do Vasco. Mas essas notícias de agora, né? Provavelmente no decorrer do dia de hoje teremos mais novidades, então não esquece, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Quem quiser fazer aquela fezinha, botar aquela grana no bolso, corre lá na 1xBet, primeiro comentário fixado, clica no link, se cadastra e não esquece, Mário Vasco é o código promocional para você tirar proveito dessa parceria. Fechado? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui, ó, aqui é Vasco. Valeu!